Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Adriano Lucas, aqui falando. Após termos estudado sobre o livro de Atos dos Apóstolos, iniciaremos hoje mais uma disciplina pertencente ao módulo 2 do nosso curso básico e médio em teologia do ST Pajo. E eu quero dar boas-vindas a você, aluno, que está me assistindo pelo YouTube, e você que participou da nossa primeira aula inaugural relacionada a este tema. Hoje nós estamos dando início a essa disciplina que podemos dizer que é de suma importância para a fé cristã. Na verdade, podemos dizer que é o cerne, da fé cristã. Todo o cristianismo é explicado através das epístolas paulinas que nós estaremos estudando a partir de hoje. E é por isso que tem como subtópico o livro dessa disciplina, Doutrinas Explicadas, porque é isso que nós encontramos nas epístolas paulinas. Nós podemos resumir toda a Bíblia Sagrada em 5 palavras. Em 5 palavras você pode resumir toda a Bíblia e compreendê-la. A primeira palavra é a palavra preparação, que é todo o Antigo Testamento, todos os 39 livros do Antigo Testamento, que nada são do que uma preparação que Deus faz para a manifestação ou a encarnação do seu Filho Jesus. Em Gálatas 4:4 diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido da carne, sob a lei, para se manifestar nessa época. Quando tudo estava preparado, Deus fez com que o seu Filho se encarnasse e se manifestasse. E é por isso que a segunda palavra, que a gente pode resumir a Bíblia, é a palavra manifestação. E essa palavra é encontrada nos 4 evangelhos de Cristo Jesus. A primeira palavra é preparação, a segunda palavra é manifestação, que são os 4 evangelhos de Jesus. A terceira palavra é a palavra propagação, que é o livro de Atos dos Apóstolos que nós acabamos de estudar brilhantemente com o pastor Fabrício. A quarta palavra é a palavra explanação ou explicação, que são justamente as epístolas. E, na verdade, o Novo Testamento possui 21 epístolas, sendo que dessas 21 epístolas, 13 epístolas são pertencentes do apóstolo Paulo. E é nessas epístolas que todos os ensinamentos que Cristo nos ensinou é minuciosamente e teologicamente também explicada pelos apóstolos e principalmente pelo apóstolo Paulo. E a última palavra é a palavra consumação, que é o livro do Apocalipse. Então não esqueça: preparação, manifestação, propagação, explanação e a consumação. 5 palavras que a gente resume toda a Bíblia. A nossa aula inaugural de hoje, ela vai se dar em volta de alguns questionamentos, em volta de algumas perguntas básicas e necessárias para que possamos compreender aquilo que nós estamos estudando. E a nossa introdução às epístolas será regada por essas perguntas. O que são as epístolas? Quais são as epístolas? Quantas são as epístolas? Vamos falar sobre as epístolas perdidas. Não sei se você sabe, mas saberá que o apóstolo Paulo escreveu outras cartas que se perderam. Vamos falar sobre a classificação estrutural dessas epístolas. Nós vamos iniciar a nossa aula falando sobre a definição e a diferença entre carta e epístola. E quem era o escritor das epístolas, quem era o apóstolo Paulo. E também vamos trazer, abordando aqui, algumas curiosidades
algumas curiosidades relacionadas às epístolas paulinas. Correto? Nós vamos iniciar falando a respeito de algo que eu considero muito importante sabermos, que é a definição entre carta e a epístola. O que é uma carta? O que é uma epístola? Há diferença entre uma carta e uma epístola? Embora esses dois termos, carta e epístola, sejam sinônimos um do outro, alguns sublinham uma pequena diferença entre elas. Por exemplo, a carta é algo mais pessoal, individual. Uma carta, ela é escrita diretamente a uma pessoa ou a uma comunidade, mas de forma específica. Correto? Essa é a definição de uma carta, dirigida a uma pessoa especificamente. E já a epístola, ela corre numa dimensão oposta. Ao invés de pessoal e individual, a epístola visa um público mais amplo, de maior alcance. Tem como objetivo não somente aquele público de imediato, mas que a mensagem contida nessa epístola seja divulgada de forma mais ampla e plena à maior quantidade possível de pessoas de forma universal. Ou seja, a epístola era uma carta que tinha a ambição de ser amplamente difundida. A carta é enviada a uma pessoa e a epístola é enviada a uma comunidade. Por exemplo, carta de Paulo a Filemão, como é direcionada a uma pessoa, então o correto é dizer carta de Paulo a Filemão. Epístola de Paulo aos Efésios, como é direcionada à comunidade, à igreja, então podemos dizer que é uma epístola. Semanticamente falando, não existe muita distinção entre carta e epístola, mas levando em consideração essas questões que foram levantadas, é bom a gente saber que existe sim essa diferenciação entre carta e uma diferenciação entre epístola. Repetindo, carta direcionada a uma pessoa, epístola direcionada a uma comunidade. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora sobre o que são as epístolas paulinas. E as epístolas paulinas são o conjunto ou a composição de todos os escritos realizados pelo apóstolo Paulo. Tá? Todos os escritos, todas as cartas, todos os registros escritos por Paulo, nós denominamos como epístolas paulinas e estão dentro do cânon sagrado do Novo Testamento, porque foram inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Quantas são estas cartas? Compreende um total de 13 epístolas no Novo Testamento que reivindicam a autoria do apóstolo Paulo. Quais são essas cartas? As cartas são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Essa sequência que está em nossas Bíblias não está numa sequência cronológica, não está na ordem que elas foram escritas, mas estão em uma ordem de conteúdos. É por isso que a Epístola aos Romanos, por ser a maior, ocupa a primeira de todas as... Ela é o carro-chefe de todas as 13 epístolas, porque o conteúdo contido nela é maior do que todas as outras epístolas. Correto? Então, essa sequência é devido ao seu conteúdo doutrinário. Mas as epístolas estão nessa sequência por causa do seu conteúdo. Dando sequência à nossa aula, quero falar sobre algo muito polêmico, mas ao mesmo tempo
também necessário. Você sabia que existem cartas, epístolas que se perderam, escritas pelo apóstolo Paulo? Existem evidências bíblicas de que Paulo tem escrito outras epístolas, porém, essas epístolas se perderam por N motivos, não é? O tempo, porque se perderam mesmo, porque foram descuidados, não foram zelosos, por conta de tanta perseguição, ou algumas foram queimadas. São muitas teorias que falam a respeito da causa dessas epístolas perdidas. Mas a Bíblia menciona, no mínimo, 3 referências. Nas próprias epístolas de Paulo, nós temos pelo menos 3 referências. Por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 9, percebam que é a primeira epístola aos Coríntios. E nessa primeira epístola está escrito dessa forma: já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Percebam comigo que se é a primeira carta que está sendo escrito, como pode o apóstolo Paulo estar aqui dizendo que já havia escrito uma outra carta aos Coríntios? Logo, a gente compreende e entende que essa primeira carta que está na nossa Bíblia, na verdade, é a segunda carta, porque a primeira carta, ela se perdeu. Não se sabe o paradeiro dela. Talvez tenha sido queimada, destruída, não se sabe. Mas o certo é que a primeira carta que nós temos na nossa Bíblia, na verdade, é a segunda, e a segunda, na verdade, é a terceira. Paulo escreveu 3 epístolas aos Coríntios, mas a primeira se perdeu, e aqui está uma referência clara de uma primeira epístola. Em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 16, também nós temos outra referência clara de outra epístola que o apóstolo Paulo tenha escrito. Colossenses 4,16 diz assim, ó: e quanto esta epístola tiver sido lida entre vocês, fazei que também seja lida na igreja de Laodicenses, e a que veio de Laodiceia também seja lida entre vocês. Percebam que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses aqui, diz que a carta que ele enviou aos Colossenses deveria também ser lida na igreja de Laodiceia. E que ele teria escrito uma carta à igreja de Laodiceia, que também deveria ser lido na igreja de Corinto. Perceba a universalidade de conteúdo da mensagem do apóstolo Paulo. O que ele escreveu para Corinto também serviria para Tessalônica, o que ele escreveu para Tessalônica também serviria para Corinto, porque a doutrina cristã, ela é uniforme, ela é uma só. Não é uma doutrina para cada igreja, é uma doutrina universal de Cristo para a igreja universal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós já vemos mais uma epístola, a epístola aos Laodicenses. Temos também, segundo Coríntios, capítulo 2, e lembrem-se que a segunda epístola de Corinto, na verdade, é a terceira. Mas na nossa epístola aqui, segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, faz menção de uma terceira carta. Percebam. Eu escrevi a vós isto mesmo, para que quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em todos vocês, que a minha alegria é a de todos vocês também. Porque em muita tribulação e angústia de coração eu vos escrevi com muitas lágrimas, não para que vos entristeçais, mas para que conhecesseis o amor que tenho por vocês. Então, alguns estudiosos afirmam que Paulo aqui se refere a mais uma epístola, escrita debaixo de lágrimas, escrita debaixo de uma comoção. E Paulo aqui demonstra ter escrito mais uma carta que também se perdeu. Então, se levarmos em consideração a primeira epístola de Coríntios que se perdeu,
a carta de Laodicenses que se perdeu e essa epístola das lágrimas são, no mínimo, mais 3 epístolas, dando um total de 16 epístolas que se perder, que deveriam estar compiladas no cânon sagrado do Novo Testamento. Mas temos apenas 13 epístolas. Alguém poderia me perguntar, pastor, e a epístola aos Hebreus, que muitos afirmam serem também escrita pelo apóstolo Paulo? Bom, a epístola aos Hebreus, ela não pode ser batida ao martelo com convicção e dizermos que ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Porque, primeiro, ela não segue o padrão de escrita, o padrão literário que o apóstolo Paulo usava em suas epístolas. A epístola aos Hebreus, ela não começa, por exemplo, que é uma curiosidade que nós vamos ler na frente, com o nome do apóstolo Paulo. Ela não começa seguindo a mesma forma literária. Ela mais parece um livro do que uma carta. Ela mais parece um livro do que uma epístola. Então, são vários fatores para acreditar que não foi o escritor Paulo que escreveu Hebreus. Há quem diga que tenha sido Apolo, há quem diga que tenha sido o próprio Lucas, há quem diga que também tenha sido o próprio apóstolo Paulo. Há algumas igrejas, principalmente no Oriente, que afirmam e têm a epístola aos Hebreus como sendo do apóstolo Paulo. Mas não existe nenhuma fundamentação bíblica para dizermos que é do apóstolo Paulo. E não tendo fundamentação bíblica, nós não podemos afirmar de maneira alguma. O que nós podemos afirmar é aquilo que a Bíblia, nos afirma. E a Bíblia nos afirma, através das próprias epístolas. Temos indícios, sinais e provas nas próprias epístolas que o escritor é o apóstolo Paulo. Já em Hebreus, nós não temos tanta convicção, não temos esses sinais tão comprobatórios para afirmarmos. O que for dito é apenas no campo da especulação. E nós não podemos seguir esse caminho quando se trata da palavra de Deus. Certo? Dando continuidade, nós vamos falar agora sobre quem era o grande escritor Paulo, o apóstolo dos gentios. Primeiramente, o nome de Paulo originário é Saul, ou Saulo, que é o seu nome judeu, nome hebraico. E o interessante é que o nome Saul, que é o mesmo nome do primeiro rei de Israel, ou Saulo, que é uma forma hebraica do nome Saul, significa o grande, o maior, aquele que aparece. Mas quando Saulo se encontrou com Jesus, a vida do apóstolo Paulo foi mudada. E agora ele recebe o nome romano de Paulo. Tá? E o nome romano Paulo significa o oposto do nome hebraico. O nome Paulo significa o pequeno, o menor, aquele que é de baixa estatura. Então, se Saulo é o grande, Paulo é o pequeno. Se Saulo é o maior, Paulo é o menor. Se Saulo é aquele que aparece, Paulo é aquele que se diminui para que Cristo apareça através de sua vida. E essa deve ser a tônica nossa, assim como as palavras de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então percebam que nesse jogo de definições e significados de palavras, a ação de Deus também para nos ensinar. Então, Saulo é o nome judeu, hebraico, e Paulo é o nome romano, o grande, que agora é pequeno. A sua cidade natal é que Paulo nasceu em Tarso. Tarso era uma capital da província romana da Cilícia, isso está em Atos 22 e 3. Paulo era membro de um partido dos fariseus.
não sei, os irmãos sabem que naquela época haviam no mínimo 3 partidos, né? No meio do judaísmo, 3 ramificações no judaísmo, eram os fariseus, eram os saduceus, eram os herodianos, e esses 3 eram os principais partidos daquela época. E Paulo pertencia à classe dos fariseus, que era uma ramificação um pouco mais branda do judaísmo, enquanto que os saduceus eram mais radicais, eram mais fundamentalistas, como, por exemplo, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, enquanto os fariseus acreditavam na Torá, a lei escrita, e no Talmud, a lei oral, ou seja, a tradição que era passada de pai para filho. Os saduceus descartavam totalmente o Talmud. Eles não acreditavam na tradição oral, apenas na lei escrita e formal. E por isso eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E isso contribuiu muito para a conversão do apóstolo Paulo, por ser fariseu e crer na ressurreição. Ele teve uma certa facilidade para compreender a doutrina da ressurreição e de que Cristo havia morrido e também ressuscitado. Até porque a escola que Paulo tinha aprendido era do grande Gamaliel. Paulo era discípulo de Gamaliel, neto de um outro grande judeu, professor, mestre, Rabone, Hillel. E esse Hillel foi o fundador de uma famosa escola na cidade de Tarso, onde ele formava mestres judaicos, tá bom? E Paulo é dessa escola de Hillel, passando por Gamaliel, mas se tornou discípulo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o maior mestre de todos. Paulo também era cidadão romano de nascimento. E isso lhe deu o direito de não ser julgado sem que houvesse um julgamento prévio. Várias vezes Paulo se utiliza da sua cidadania romana. E se não fosse a sua cidadania romana, Paulo poderia ter sido morto antes do previsto e não cumprido a sua missão. Porque o ser um cidadão romano naquela época fazia toda a diferença. Porque naquela época viver era muito complicado. Um soldado romano tinha toda a autoridade para impetrar a pena capital a qualquer um que ele pudesse achar alguma falha. E Paulo foi livre de muitas vezes da morte por reivindicar o título de cidadão romano. E o cidadão romano não poderia ser condenado sem um julgamento prévio. Paulo pertencia à tribo de Benjamim, uma tribo muito influente também, está escrito em Romanos 11:1. A sua família tinha uma boa condição financeira. A gente deduz isso em Atos 23, 16 e 20, quando um grupo de judeus radicais faz uma conjuração dizendo que estariam em jejum e não quebrariam o jejum antes de que Paulo não fosse morto. Enquanto Paulo não fosse morto, eles não comeriam. E o sobrinho de Paulo ouviu esse planejamento diabólico para matar Paulo e contou aos líderes judeus e aos líderes da província. Então a gente entende que esse acesso que ele tinha e a influência que ele tinha faz com que ele fosse alguém de família nobre com condições, porque se não fosse de condições, não teria nenhum acesso à liderança da província. Então, isso é uma síntese da vida do nosso grande escritor Paulo, apóstolo dos gentios, que escreveu um terço do Novo Testamento, foi escrito pelo apóstolo Paulo. Por isso ele é considerado, depois de Jesus, o segundo personagem mais importante, a segunda personagem mais importante de todo o Novo Testamento. Só para os irmãos terem uma ideia, Paulo conseguiu, através de suas 3 viagens missionárias, nós aprendemos isso no livro de Atos, conquistar
todo o mundo daquela época com a sua mensagem. Com falta de recursos, viajando em navios, em barcos, Paulo conseguiu fazer uma grande obra. Contrapartida, nos dias atuais, temos todo o acesso, todo o recurso, e o trabalho missionário, muitas das vezes, tem deixado a desejar. Que fiquemos com a lição e o aprendizado missionário do apóstolo Paulo. Dando continuidade à nossa aula, vamos falar agora um pouco sobre uma curiosidade. Todas as 13 epístolas do apóstolo Paulo iniciam com o seu nome. Pegue sua Bíblia depois, vá epístola por epístola. E Paulo sempre inicia suas epístolas com seu nome romano, Paulo. Uma hora servo, outra hora apóstolo. Em apenas uma epístola, a epístola de Filemon, Paulo não se apresenta como servo nem como apóstolo, mas agora ele se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo estava cativo quando escreveu essa epístola e por isso ele diz Paulo prisioneiro de Jesus Cristo. É uma curiosidade que eu achei necessária e importante a gente saber. A classificação das epístolas, o nosso livro de estudos classifica apenas de forma correta em duas classes. Primeiro, epístola às igrejas, que são Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. São epístolas direcionadas a comunidades, a igrejas. E a outra classificação são as epístolas pessoais, que no caso são as cartas. A Timóteo, são duas, a Tito e a Filemon, que nós mencionamos agora há pouco. A teologia geral também traz outra classificação que eu considero importante sabermos aqui. E essa classificação se divide em três. Primeiro, epístolas maiores, pelo seu conteúdo doutrinário, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, 1 e 2 Tessalonicenses. São as epístolas maiores. Também temos as epístolas da prisão, e o próprio nome já está dizendo. Paulo estava preso, tá? Quando ele escreveu essas epístolas. Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Lembra que em Filemon, em 1:1, ele diz Paulo, prisioneiro de Cristo. Então, são consideradas epístolas da prisão. E temos epístolas pastorais, onde Paulo instrui seus pupilos, pastores de igrejas, Timóteo e Tito, sobre questões eclesiásticas. Os jovens obreiros Timóteo e Tito recebem orientações do grande apóstolo Paulo quanto a questões eclesiásticas das igrejas os quais eles presidiam e que estavam sob seus cuidados. Enfim, meus irmãos, essa é a classificação das epístolas e eu espero que vocês estejam compreendendo e entendendo. No nosso próximo slide, nós vamos ver outra curiosidade, que essas epístolas, elas dão ênfase a algo muito importante que se faz também necessário nós sabermos. Antes da perspectiva geral de cada uma das epístolas de Paulo, é bom nós atentarmos, em poucas palavras, é claro, para uma ênfase distinta de cada epístola. Antes de nós fazermos um apanhado de um apanhado geral das epístolas, precisamos saber o que cada epístola diz. Por exemplo, a ênfase das epístolas em Jesus, o que elas dizem a respeito de Jesus. Por exemplo, em Romanos, Cristo é o poder de Deus. Em 1 Coríntios, Cristo é a sabedoria de Deus. Em 2 Coríntios, Cristo é o conforto de Deus. Em Gálatas, Cristo é a justiça de Deus. Em Efésios, Cristo é as riquezas de Deus para nós. Em Filipenses, Cristo é o caráter suficiente de Deus gerado em nós. Em Colossenses, Cristo é a plenitude de Deus para a nossa vida.
Em 1 Tessalonicenses, Cristo é a promessa de Deus em nós. Em 2 Tessalonicenses, Cristo é a recompensa de Deus para a nossa vida. Então vejam que a ênfase que cada epístola dá, o conteúdo de Paulo tem como centro a pessoa de Jesus Cristo. As epístolas de Paulo são cristocêntricas, abordam a pessoa e principalmente os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo concernente à salvação da nossa alma, tá? Então é por isso que é necessário estudarmos as epístolas paulinas, que podemos chamar de teologia paulina, tá bom? E nós vamos fazer agora uma breve contextualização dos destinatários da primeira carta que Paulo escreveu, que é a epístola aos Romanos, tá bom? E a contextualização é a seguinte: a igreja em Roma foi fundada pelos pentecostais, tá? Os crentes em Jesus, que estavam em Jerusalém, no derramamento do Espírito Santo, lá em Atos, capítulo 2. Aqueles irmãos que ali estavam, quando foram batizados no dia de Pentecostes, e quando retornaram aos seus locais de origem, inclusive Roma, levaram a mensagem do Evangelho e fundaram, estabeleceram igrejas. E a igreja de Roma teria sido fundada por um desses pentecostais que estavam na cidade de Jerusalém. Podemos até especular acerca de Áquila e Príscila, um casal abençoado, que inclusive morava em Roma, que foi expulso depois pelo imperador romano, mas eles são citados como possíveis fundadores da Igreja de Roma. A Igreja de Roma não foi fundada pelo apóstolo Paulo, como alguns dizem. Também não foi fundada por um dos discípulos. Ela foi fundada por um dos pentecostais que estavam em Jerusalém. A Igreja de Roma era formada, na sua maioria, tanto por cristãos gentios, na sua maioria, mas também tinha cristãos judeus. E isso também fazia com que gerasse alguns atritos, alguns conflitos doutrinários e teológicos. Por isso se fez necessário que o apóstolo Paulo direcionasse essa unção de mensagem para aquela igreja. Daqui a pouco nós vamos ver sobre o propósito e as razões e os objetivos que fez com que Paulo escrevesse aos Romanos. Tá bom? Roma era a capital do Império Romano e, segundo Agostinho, o grande pai da igreja, o cristianismo chegou durante o governo do imperador Calígula, entre 37 e 41 depois de Cristo. Foi que aquela igreja, que o cristianismo chegou ali em Jerusalém. Tá certo, meus irmãos? Passando adiante, a epístola aos Romanos é definida, que é escrita aos Romanos, pelo versículo 7, quando Paulo diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Romanos 1:7. A data que Paulo escreveu aos Romanos são datas aproximadas, não são exatas, tá bom? Possivelmente 56 ou 57 depois de Cristo, já no finalzinho da sua terceira viagem missionária. A razão: expor o plano salvífico de Deus aos romanos. Paulo tinha em seu coração expor a mensagem do Evangelho aos romanos, como eu já disse, por ser uma igreja formada de gentios, na sua maioria, mas por judeus, havia muito conflito, muito confronto, muitas interpretações errôneas e distorcidas da palavra de Jesus. Isso fez com que Paulo tivesse como uma razão para mandar a explicação dos ensinamentos para que os irmãos dirimissem os seus conflitos e compreendessem de fato a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nós ainda vamos passar
por essa disciplina dentro desse curso, tá bom? O objetivo é duplo. Primeiro, apresentar a si mesmo, a sua autoridade apostólica, embora Paulo não tenha andado com os 12 discípulos que Cristo chamou, Paulo reivindica a autoridade apostólica, falando a respeito de sua chamada no caminho de Damasco, quando Cristo lhe aparece e se revela, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é lutar contra os aguilhões. Tu és um escolhido desde o ventre de tua mãe, é um vaso escolhido para levar a minha mensagem. E eu te mostrarei o quanto tu há de padecer por amor do meu evangelho. E isso se cumpriu de forma cabal e literal na vida do apóstolo de gentios. E Paulo se utiliza disso para se apresentar, para demonstrar sua autoridade apostólica à igreja de Roma. E o segundo objetivo é apresentar sua mensagem, que era o principal foco, tá bom? Apresentar o seu conteúdo, suas explicações, o seu entendimento. O apóstolo Paulo foi um dos únicos no Novo Testamento que conseguiu destrinchar todos os ensinamentos de Jesus. Na Epístola aos Romanos, ele fala sobre vários assuntos. Ele fala principalmente sobre salvação, sobre fé, ele fala sobre julgamento, ele fala sobre condenação. Então, ele fala sobre vários assuntos que são importantes para a nossa vida: comportamento, santificação. Então, é um livro de teologia sistemática, podemos dizer assim. Uma curiosidade é que a Epístola aos Romanos é o 45º livro da Bíblia, possui 16 capítulos, 433 versículos, norteados por um tema. Muito importante o tema. O tema da Epístola aos Romanos é uma resposta a uma pergunta que está lá no livro de Jó, capítulo 9, versículo 2. A pergunta é a seguinte: como se justificaria o homem para com Deus? Como o homem pode tornar-se justo diante de Deus? O homem pode tornar-se justo pelas suas obras? O homem pode tornar-se justo pela lei? Como o homem pode se tornar justo? Pela religião? O que o homem pode fazer para ser salvo? Então, o tema dessa epístola é a resposta à pergunta de Jó 9:2. É a justificação pela fé. Paulo mostra no livro e explica que nos tornamos justos diante de Deus através do evangelho de Jesus. E ele diz isso no capítulo 1 e no versículo 15, ele diz: eu desejo muito levar a mensagem do evangelho a vocês aí em Roma, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. O versículo 17 diz: porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Existem 4 referências em toda a Bíblia que diz que o justo viverá da fé. Entre elas, Romanos 1:17, Abacuque 4:2 e outras 2 referências que eu deixo para vocês procurar depois como uma tarefa de casa. Mas o tema do livro é a justificação pela fé. Como o homem pode se tornar-se justo diante de Deus? E a resposta está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. Os judeus foram confrontados porque, para o judeu, a salvação é pela lei. E Paulo explica que a salvação não é pela lei. A salvação é pela fé no sacrifício de Jesus. Quem crê em Jesus é justificado. Romanos 5:1 diz assim, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Tá bom, meus irmãos? Continuando, nós temos aqui o esboço da epístola, já partindo aqui para a conclusão da nossa primeira aula, que é dividida em 5 departamentos. O nosso livro divide a epístola em 5 departamentos, que é uma forma de compreendermos melhor o conteúdo da epístola. O primeiro departamento fala de condenação, o segundo departamento, justificação, o terceiro departamento, santificação, o quarto departamento, dispensação e o quinto e último, exortação. Do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, Paulo condena todos os homens, dizendo que todos estão debaixo de uma condenação. Todos nasceram debaixo do pecado. E pelo pecado veio a morte, e a morte passou a todos os homens. O salário do pecado é a morte, que todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, nesses 3 primeiros capítulos, Paulo nivela tanto judeu, como grego, como bárbaro. Quando se fala de salvação, Deus não tem privilegiados. Os judeus são sempre exclusivistas e reivindicam para si o status de salvação pelo simples fato de serem um povo escolhido de Deus. Mas o fato de ser judeu não dá o direito de ser salvo, de tornar-se justo. Ninguém pode tornar-se justo pelos seus méritos próprios ou por obras da lei. E Paulo condena todos os homens, nivelando todos os homens, nesses 3 primeiros capítulos, explicando a necessidade de Jesus. Porque todos estão condenados, e se Jesus não tivesse encarnado, não haveria justiça para nós. Por isso que do capítulo 3 ao capítulo 5, verso 21, Paulo fala dessa justificação. Paulo nos ensina como o homem pode se tornar justo, que é o tema da epístola. É a ênfase da epístola. A epístola aos Romanos, irmãos, ela é tão importante, só para vocês terem uma ideia, que João Crisóstomo, um dos maiores pregadores do século V depois de Cristo, ele pedia que Romano fosse lida em voz alta na igreja pelo menos uma vez na semana. Percebam a importância da epístola aos Romanos. Percebam Agostinho, Lutero e John Wesley, grandes pais da igreja, reformadores, declararam abertamente que só vieram a ter uma firmeza de fé depois que leram e compreenderam a epístola aos Romanos. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de Agostinho, de Martinho Lutero, de John Wesley. Todos os reformadores consideram como uma chave divina, tá? Uma chave divina para todas as escrituras. Para a compreensão das escrituras, a epístola aos Romanos é uma chave que abre esse leque de compreensão. Tamanha é a importância dessa epístola aos Romanos, que é tida como a catedral da fé. É tida como o Evangelho de Paulo. Percebam os nomes que são dados à epístola. A catedral da fé, o Evangelho de Paulo. Então, tamanha é a importância dessa epístola. No terceiro departamento, a partir do capítulo 6, Paulo agora exalta a santificação, que nós precisamos praticar em nossa vida. Santificação do corpo, santificação da alma e santificação do espírito. Ninguém pode ver a Deus sem se santificar, irmãos. E quando falamos de santificação, nós não falamos de perfeição. A única vez que a palavra santificação significa perfeição é relacionada a Deus. Mas a palavra santificação, kadosh no hebraico, significa separação, dedicação, consagração. É eu me separar para viver exclusivamente para Cristo. E em uma época
e em uma sociedade promíscua, como era a sociedade romana, que exaltava a prostituição, que exaltava a idolatria e que exaltava a tudo que desagrada a Deus, era de suma importância Paulo recomendar os irmãos a santificação, não aquela posicional que recebemos quando aceitamos Jesus, mas aquela que depende da nossa atitude, depende do meu comportamento, depende da minha transformação. Quando eu dou lugar ao Espírito Santo, essa transformação acontece e a santificação é gerada em mim. Como o próprio apóstolo Paulo diz, devemos ser imitadores dele, como ele é um imitador de Cristo. As mesmas obras, a mesma postura e o mesmo comportamento. No quarto departamento, Paulo agora fala sobre a dispensação da graça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Que nós não estamos vivendo mais debaixo da maldição da lei. Que a lei serviu apenas como uma ponte, como um aio acusatório para revelar o nosso pecado, para revelar o quanto somos pecadores. A lei não nos salva, a lei não nos justifica. Jesus disse que a lei foi trazida por Moisés, mas a graça e a verdade foram trazidas pelo Senhor Jesus Cristo. É isso que Paulo explica a partir do capítulo 9, que através dessa graça todos os homens podem ser justificados diante de Deus. O favor imerecido. Você não merece, nós não merecemos, mas Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E agora todos quantos abraçarem o seu Filho pela fé, recebem a salvação. Certo? Então, nessa dispensação da graça, a porta da salvação está aberta. E por último, departamento não menos importante, Paulo agora traz uma exortação final do capítulo 12 ao 16. E o que são exortações, senão advertências? Paulo fala de condenação, de justificação, de santificação, de graça de Deus. Agora traz advertências para que os irmãos valorizem a graça de Deus, para que os irmãos perseverem na fé, para que os irmãos mantenham o seu foco, porque o futuro que nos espera é glorioso. Ele chega a dizer que as tribulações desta vida não podem se comparar com a grande glória que em nós, meus irmãos, há de ser revelada em Cristo Jesus. E aqui, meus queridos, nós concluímos a nossa primeira aula. Que Deus continue lhe abençoando. Leia o seu livro, participe das aulas e qualquer dúvida, jogue lá no grupo que a gente estará à disposição para aprender juntos com vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem na paz e que Deus nos abençoe.